Aleluia. Boa noite a todos. Glória a Deus. Amém. Deus é bom. O tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Deus é bom o tempo todo. Glória a Deus. Boa noite a todo mundo que está aí nos ouvindo e nos vendo. Talvez você esteja só recebendo o áudio, né? Mas o importante é o conteúdo, né? Então, amém. Essa noite nós vamos falar de um assunto muito importante, que é o detox. É um assunto bem atual, todas as pessoas, né, precisam. Tem receitas, né? De detox, né? O que é detox? Detox é desintoxicante. Tem que desintoxicar. O detox dessa noite é o detox na família. Amém. Né? Então, a gente precisa desintoxicar a família. Tem muita família intoxicada, né? Quem mora em grandes centros urbanos sabe que eu estou falando de intoxicação, né? A intoxicação vem pelo ar, vem pela água, vem pelos alimentos, vem por vários mecanismos. A gente de vez em quando tem que fazer uma desintoxicação no nosso corpo, mas hoje nós vamos falar de desintoxicação da família. Né? Famílias intoxicadas causam muitos problemas e acabam comprometendo o relacionamento. E doenças, né? Doenças na família complicadas. Doenças na alma. Glória a Deus. Então, boa noite aí, o senhor Jones, Dona Cristiane, Dona Dalila, manda um abraço. Dona Iraci. Manda um abraço aí pro seu Floriano. Manda um abraço para ele aí. Nós estamos longe, mas estamos perto, né? Estamos perto aí. Estamos juntos. Amém? Então nós vamos orar para começar o nosso estudo dessa noite para falar sobre família. Amém. Né? Uma vez um pastor falou uma coisa e eu nunca mais esqueci. É mais fácil você falar de demônios, né? Expulsar demônios do que tratar com famílias. Né? Porque com famílias a gente não pode culpar o diabo. Né? A gente precisa assumir nossa responsabilidade. Né? Então, nós precisamos da graça de Deus e por isso nós vamos orar, para que a Deus nos dê graça Amém. e misericórdia, porque nós dependemos da graça e da misericórdia de Deus sobre a nossa vida. Amém? Pai, em nome de Jesus, sim, Paizinho. Nós estamos aqui nessa noite, sim, Pai, porque nós queremos receber a porção do Teu Espírito. Amém. E da Tua palavra, Senhor. Sim, Pai. Tenha liberdade de sondar o nosso coração. Imploramos a Tua misericórdia, o sangue do Cordeiro sobre nós, que os Teus inimigos não consigam atrapalhar, sim, Paizinho, nem causar nenhum problema durante a ministração da Tua palavra, Senhor. Sim, que o Senhor Pai, nos dê sabedoria, que o Senhor nos ensine, que o Senhor abra o nosso entendimento, o nosso coração. Abençoa cada família, sim, abençoa cada um de Amém. nós, que nós sejamos ensinados pelo Senhor. Sim, em Pai. nome de Jesus. Amém. Amém. Então, um grande abraço aí para a Dona Maria de Fátima, a Dona Isabel Morales, né? E a Dona Maria de Fátima de Aparecida de Goiânia. Muito bem. Glória a Deus, hein? O pessoal tá aí, né? A Dona Márcia Ribeiro também, Deus abençoe. Eu vou ler um texto para a gente começar e a gente vai evoluir no assunto aqui. Amém. Vai ser muito bom, né? Então, preste bastante atenção essa noite, porque a gente precisa entender o que é o detox na família, uma família desintoxicada. Né? Então, Provérbios, nós vamos ler Provérbios, capítulo 4, versículo 20 até o versículo 23. Provérbios 4, de 20 a 23. Diz assim: Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os ouvidos, não os deixes apartar-se dos teus olhos, e guarda-os no mais íntimo do teu coração. Amém. Porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração. Por quê? Porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios 4, de 20 a 23. Glória a Deus. Esse coração mencionado na palavra tem a ver com a nossa mente. Jesus está falando aqui para que a gente possa guardar os nossos pensamentos, a nossa mente, o nosso coração,
nos ensinamentos da palavra. Porque é da nossa mente que vai vir a fonte da vida ou a fonte da morte. Nós somos corpo, alma e espírito, né? A palavra de Deus fala em 1 Tessalonicenses que nós somos corpo, alma e espírito. A palavra de Deus fala que o nosso corpo ele vira pó quando a gente morre e nosso espírito volta para Deus. Então, o que vai ter salvação? Vai ser a nossa alma. Ou a luta toda é pela nossa alma sempre. Verdade. Imagina uma família onde tem, né? São várias almas ali. Então nós podemos estar unidos, né? Pelas nossas almas, no ensinamento da palavra, vivendo aquilo que a palavra diz que eu tenho que viver, ou a nossa alma pode estar guerreando uma contra a outra, e essa família fica desestruturada. E a palavra de Deus fala que uma casa dividida, ela não subsiste. Não prospera, verdade. Ela não prospera. Então nós precisamos estar em unidade de pensamento na família, centrada na palavra de Deus. Então assim, os nossos pensamentos, eles são muito importantes. A gente não tem noção do quanto ele é importante. A gente tem noção do quanto nós precisamos cuidar do nosso corpo, né? E por isso a questão do detox, né? Nos veio em mente que bom que é essa que você está nos assistindo. Nós oramos hoje por você. Espero que você tenha sarado de toda a dor de cabeça, viu, minha querida? Nós, né, cuidamos do nosso corpo para que realmente, né, possamos nos desintoxicar de tantas coisas que nós nos alimentamos erradas, para que a gente possa ter saúde. E os nossos pensamentos precisam também sofrer de desintoxicação. Porque vem pensamentos, né, totalmente destrutivos para destruir a nossa autoimagem, destruir os nossos relacionamentos, destruir a convivência em família, né? Então, assim, infelizmente, né, a maioria de nós tende a assim, ter pensamentos em cativeiro, pensamentos que são pensamentos tóxicos, e a gente acaba nem se dando conta. São pessoas que estão presas dentro dos seus pensamentos, quer dizer, elas ficam com aquele pensamento dominando a vida delas. Isso, acaba tendo um pensamento que ela não tem controle sobre ele, pelo menos ela acha que não tem. Só que Deus nos deu uma capacidade tremenda, né? Nós ficamos até brincando, né? Porque assim, nós temos, né? Foi descoberto pela neurociência que nós temos 86 bilhões de neurônios. Nós temos uma capacidade, um potencial na nossa mente inacreditável. Deus nos deu um potencial tremendo, tremendo. E às vezes nós ficamos presos em determinados pensamentos e não reagimos para lutar contra esses pensamentos. Isso é um cativeiro. Isso é um cativeiro. Uma prisão, né? Um cativeiro. E a gente vê isso na família, né? Muitas pessoas na família mantêm os problemas durante muitos anos, mas os problemas não são mantidos. O que são mantidos são os pensamentos. Então, quer dizer, se você não muda o pensamento sobre o teu casamento, se você não muda o pensamento sobre o teu filho, se você não muda o pensamento sobre seus pais, você vai continuar tendo os problemas decorrentes desses pensamentos persistentes. Então, o pensamento continua e você forma uma verdade absoluta dentro de você. As coisas são assim, não vão mudar. E a gente sabe que para mudar, nós precisamos crer que vai mudar. Não adianta você não crer que vai mudar porque você conhece o seu familiar, não é verdade? Então, o pensamento ele é importante nesse processo. Isso, porque o pensamento ele vai determinar quem nós nos tornamos,
A gente não fala assim, né, que nós somos fruto, né? Somos aquilo que nós comemos. Então, somos aquilo que nós pensamos. Pensamos. E muitas famílias ficam presas, como você colocou, em situações, né, em atitudes, em comportamentos em que um ou outro teve lá no passado. E a pessoa já mudou, mas esse pensamento ainda continua vigorando ali, continua cativo. Então, o que nós pensamos a respeito da nossa família? Que pensamentos nós temos? São pensamentos, né, que trazem vida para a nossa família ou são pensamentos que trazem destruição para a nossa família? Nós achamos que a nossa família não consegue evoluir, não consegue crescer, não consegue ter mudança. Como que nós pensamos? Que pensamentos são esses? Os pensamentos que nós temos da nossa família é o que a nossa família vai se tornar. Eu acho interessante isso porque a maioria de nós acaba sempre pensando o que é ruim sobre a nossa própria família. A gente nunca pensa o que é bom da nossa família. Agora, por que a gente pensa desse jeito? Porque nós aprendemos a pensar desse jeito. Uma criança acho que não tem isso naturalmente, né? Se pensar o mal. Mas esse tipo de mecanismo de você olhar para uma pessoa e você pensar, desconfiar, achar que a pessoa não vale nada, ou achar que a pessoa, né, não te ama. Esse tipo de padrão ele é aprendido, né? Ele não é uma coisa que vem inata, né? A gente não nasce com isso. Eu acho que a gente vai aprendendo com as experiências que a própria família vai gerando dentro de nós. Então, um abuso, né, uma agressão, uma decepção, um abandono, uma frustração, isso tudo acaba gerando um padrão de pensamento. Você acaba não confiando em mais ninguém. Se você não pode confiar em ninguém da sua família, você vai confiar em quem? Não é verdade? Isso e o mundo, né, ele jaz no maligno. Só que é pintado um mundo que é totalmente, aparentemente colorido, né? Onde parece que todas as famílias, né, são bem-sucedidas, todos os casais se amam, são maravilhosos, menos a nossa família. Né? Então, o diabo ele planta uma autoimagem nossa, uma autoimagem da nossa família muito ruim. Muito errada. Muito errada. Nós não acreditamos no potencial que a nossa família tem. Exatamente. Mas Deus sabe. Mas Deus sabe, com certeza. Ele nos formou. Eu vou ler aqui outro texto que está em 2 Coríntios 10, versículo 1 até o 6. Diz assim: E eu mesmo, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo. Eu que, na verdade, quando presente entre vós, eu sou humilde, mas quando ausente, ousado para convosco. Sim, eu vos rogo que não tenha de ser ousado quando presente, servindo-me daquela firmeza com que penso devo tratar alguns que nos julgam como se andássemos em disposições de mundano proceder. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa guerra não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Os nossos pensamentos, né? Paulo está falando que a nossa luta não é contra a carne. Nós temos que levar os nossos pensamentos cativos. Amém. Em obediência a Cristo o tempo inteiro. Então, eu tenho que refletir o que eu estou pensando a respeito da minha vida, a respeito do meu marido, a respeito da minha família. Isso está coerente com aquilo que a palavra de Deus diz a meu respeito? Diz a respeito da minha família? Os meus pensamentos, eles são pensamentos centrados na palavra? Ou meus pensamentos estão cativos em outra coisa? Só criticando, só julgando.
Onde estão os meus pensamentos? Que tipo de pensamento eu tenho? Por isso ele está falando que a gente precisa levar cativo o pensamento em obediência a Cristo. Isso. Quer dizer, ele está fazendo uma analogia aqui, como se você pegasse um inimigo numa guerra. Isso. Você uma luta. Você prendeu esse inimigo, você prendeu. Você não matou esse inimigo. Porque você não pode matar o teu pensamento. Você não pode, porque senão você acaba perdendo a memória, você acaba perdendo a sua identidade, perdendo a sua personalidade. A história, né? Você precisa aprender a cativar o pensamento que é teu inimigo. Você precisa prender o pensamento que te prende. É o que ele está falando, leva cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Então você força esse pensamento que é ruim, que é negativo, força esse pensamento a obedecer a palavra. Isso. E a gente tem um costume só de orar, Senhor, leva cativo meus pensamentos, obediência a Cristo, quando a gente vai para o culto. Sim, sim. Né? Para que a nossa mente não fique pensando em outras coisas enquanto nós estamos recebendo a palavra. Mas todo o nosso pensamento, desde a hora que nós acordamos, o tempo inteiro, esse pensamento está vindo de onde? Exatamente. De onde vem esse pensamento? Na hora que eu olho para minha família, eu olho para os meus filhos, né? Eu olho para o meu marido, eu olho para minha esposa, que pensamento vem à mente? De onde vem esse pensamento? É um pensamento que é cativo à palavra? Ou eu estou escrava a outro tipo de pensamento? E aí a gente tem que virar esse jogo. Nós estamos numa guerra. Né? E uma vez o apóstolo Josué falou assim, que o maior campo de batalha na nossa vida é aqui dentro. Isso, tem até um livro da Joyce Meyer sobre o campo de batalha na mente. Na mente. Então, é um campo de batalha, porque é onde vai ter salvação ou vai ter morte eterna. É a alma, é a mente que vai ter direito a isso. Por isso a importância de levar cativo os pensamentos. Porque o pensamento é como se, né, a boca fala do que o coração está cheio. Na verdade, o coração é aqui dentro. É a mente, né? É a mente. Então, quanto mais você alimenta aquele pensamento, na hora de uma confusão, na hora de uma discussão que acontece normalmente em família, né, aconteceu uma divergência, começa a discutir. Você vai começar a soltar palavras que estão sendo alimentadas dentro da sua mente. Né? E aí você vai ofender profundamente aquelas pessoas que você mais precisa amar. Então, se você não levar cativo, esse pensamento vai tomar a sua boca. Isso. E você vai liberar palavras porque você está com o coração cheio. Por isso o primeiro texto, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Isso. Porque do teu coração procedem as fontes da vida. Né? E Tiago fala que morte e vida estão no poder da língua. Isso. Né? Aquele que a ama comerá do seu fruto. Então, morte e vida, bênção e maldição. A gente precisa guardar os pensamentos para que da nossa boca só saia palavras saudáveis, palavras de vida. Né? Então, isso aqui é muito forte porque nós estamos lidando com antes da palavra sair. Da onde que ela vem? Ela vem daqui. Isso. Né? Então, cuidado com os seus pensamentos, principalmente dentro da sua família. E o olhar que a gente vai ter, né, para a nossa casa física, para tudo que, né, que a nossa família, tudo aquilo que a gente tem, a convivência, que pensamentos eu tenho a respeito, né, de todos e de tudo aquilo que eu tenho. Exatamente. Né? Eu vou ler outro texto aqui, nós vamos ler vários textos, então se prepare. Efésios capítulo 6, versículo 10. Efésios 6, de 10 a 20 diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Amém. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, Amém, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis.
Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos com a couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica Amém. por todos os santos e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Amém? Então, esse é um texto aqui, Efésios 6:10, bem conhecido, né? Ele está falando aqui, Paulo, na realidade, Paulo em Éfeso teve uma experiência muito forte com o mundo espiritual, né? Ele teve a revelação de principados e potestades, e principalmente como eles atuam, como os demônios atuam. E aí ele escreve ali para a igreja em Éfeso, porque sabia que em Éfeso a igreja era uma igreja guerreira, uma igreja militante, uma igreja que no mundo espiritual ela fazia batalha contra demônios. E é interessante isso, porque ele está falando algumas coisas aqui que tem a ver com o nosso assunto. Né? Então, por exemplo, o termo dardos inflamados do maligno, né? Esse é um assunto que é bem apropriado para esse tipo de detox familiar, né? E também o capacete né, da salvação, que vai proteger os seus pensamentos, vai proteger ali a sua mente, para que você se mantenha numa condição onde você vai ser salvo, né? Foi o que a pastora falou no começo. Então, o seu destino eterno pode estar atrelado à maneira como você está administrando os seus pensamentos. Por isso você precisa do capacete da salvação, para você manter o temor de Deus sobre aquilo que você está pensando, porque Deus, Ele sabe o que você está pensando. O diabo não sabe, mas Deus sabe. E é por causa de Deus que a gente precisa proteger a nossa mente, nossos pensamentos, porque, Senhor, que os meus pensamentos, olha o que o Davi escreveu, que os meus pensamentos te sejam agradáveis. Amém. Davi falou assim, os meus pensamentos, Senhor, sejam agradáveis diante da tua presença. Que os meus pensamentos não sejam pensamentos que vão agredir o Senhor. Ele não está falando de palavras liberadas, ele está falando, Senhor, o Senhor está lendo, não há nada oculto diante do Senhor. Então, que os meus pensamentos sejam agradáveis, que o meditar do meu coração seja agradável. Né? Então, é muito importante esse texto, porque nós estamos num combate, e se você não combater usando o armamento correto, né, tomar o escudo da fé para apagar os dardos e colocar o capacete da salvação, meu irmão, o teu pensamento pode ser inflamado, e você pode perder o controle daquilo que você está pensando. Amém? E o capacete, ele protege a cabeça inteira. Uhum. E essa batalha, né, de salvação é exatamente para que a gente possa abrir mão. Então, se eu não estou pensando a verdade da palavra, eu não estou pensando aquilo que Deus pensa, né? Eu não medito naquilo que Deus escreveu, naquilo que é um manual de vida. A Bíblia, né? A palavra é um manual de vida. Ele tem todos os conselhos, todos os ensinamentos. Né? Como a gente leu anteriormente, a gente tem que guardar esses ensinamentos no coração, dentro do nosso coração. Então, esse capacete, né, da salvação, ele nos protege. Amém. Nós temos que pensar sempre, né? Ele é simbólico do ponto de vista espiritual, mas nós precisamos proteger. Não é à toa. Exato. Que é um capacete. Que é um capacete, que nós temos que proteger os nossos pensamentos. E a gente tem que cuidar com os dardos inflamados do maligno. O que é um dardo inflamado do maligno? Antigamente, numa guerra, os inimigos pegavam uma flecha, né? E na ponta da flecha, eles colocavam ali uma tocha com um pouco de óleo, né? E ali aquela ou veneno, né? Ou veneno. E aquilo
matava, né, queimava quando o arqueiro ele jogava de longe, né? A flecha é jogada de longe, não é jogada de perto, né? Por que ele está falando dardos inflamados do maligno? Porque o maligno está longe, né? Aquele que é de Deus, o maligno não toca. Então, ele fica jogando de longe as setas, os dardos inflamados. E quando ele fala do escudo da fé, o escudo ele era formado por uma capa de couro molhado e outra de ferro ou madeira. Mas eles molhavam o couro. Porque quando chegava o dardo inflamado, seja ele com fogo ou com veneno, assim que o dardo pegava no escudo, o fogo apagava. E aí eles poderiam continuar avançando, conquistando território. Por quê? Porque eles estavam apagando os dardos inflamados do inimigo. Na medida em que o inimigo ia jogando dardos para tentar impedir o avanço do exército, o exército tinha que ter ali o escudo com a água. Então isso é uma revelação, porque a água é a palavra de Deus. Como você rebate, né? Como você rebate esse dardo. Exatamente, por meio da palavra. Da palavra. E às vezes o dardo é um pensamento que vem. Porque você não está vendo o inimigo como você está vendo algum parente teu. Você está olhando para o seu parente, mas você não está vendo. O diabo é espírito, ele é invisível. E ele fica jogando dardos, ele fica soprando pensamentos. Soprando. Então ele vai soprar pensamentos assim, tá vendo? Olha aí, ó. Tá te acusando. Olha aí, tá vendo? Agora ele está falando isso porque está desconfiando de você. Parece que ele está, né? Ele está sendo cínico. Parece que ele está sendo irônico. Parece que ele está irritado. Então isso são dardos que ele vai jogando. E você, se você não apaga esses dardos, você começa a criar um problema com a sua esposa, com o seu marido, e você começa a brigar. Você briga. Com os filhos. Com os filhos. Por quê? Porque você está inflamado. O diabo conseguiu inflamar os seus pensamentos. E aí você fala mal da sua família, fala mal do seu pastor, fala mal do seu chefe. Dardos inflamados é o que mais o maligno toca. E principalmente acusações. Isso. Então, esses pensamentos vêm e eles parece que pegam. Por quê? Porque você está sem o escudo da fé. O escudo da fé, a fé na palavra de Deus é o que vai apagar esses dardos. Então, quando você recebe um dardo inflamado, falando mal da sua esposa, por exemplo, eu já penso assim, não, ela é mulher de Deus. Deus não me deu uma mulher que, né, vai fazer uma coisa dessa, que vai me fazer mal, que vai atentar contra o nosso casamento, que vai fazer alguma coisa, né, errada. Então, esse dardo nem entra no meu coração. Né? Sabe quando você recebe e-mail e tem vírus no e-mail? Você recebe uma mensagem no teu celular, tem vírus. Você sabe que tem vírus, você vai deletando. Se você abrir aquilo, você perdeu tudo. É exatamente assim que o inimigo trabalha para destruir casamento, para destruir famílias. Ele trabalha com esses dardos inflamados. Agora, quem está suscetível a esses dardos? Quem está desguarnecido ou desprotegido. Então, se você não tomar posse da palavra, se você não tomar posse das verdades de Deus sobre família, você está desprotegido. Satanás começa a criar confusão e as brigas são constantes na sua casa. E os pensamentos, eles esgotam, eles ocupam energia na nossa mente. Olha aí. Então, assim, nós temos, né, pensamentos, nós temos sentimentos, né, emoções, e nós temos atitudes ali, né, movimento. Então, quando nós estamos muito centrados num pensamento, esse pensamento ele vai consumindo, ele vai guardando energia, e a gente às vezes não consegue nem dormir. De tantos pensamentos que vão sobrecarregando, consumindo. Por dentro da gente. Por dentro, né? Então eles vão sobrecarregando, vão nos esgotando. Olha o dardo inflamado do inimigo aí, o veneno. Né? Porque isso daí é um veneno. Né? Isso é um veneno. Isso. O veneno entrou e aquilo começa a consumir a tua energia vital. Isso. Né? Que energia de vida mesmo. Energia de vida. Quer dizer, a pessoa ela fica tão esgotada com aquele pensamento, para ela vira tão verdade aquilo,
que ela começa a ficar triste, ela começa a ficar depressiva, ela começa a ficar sem forças. Por quê? Porque o veneno do dardo inflamado entrou na mente. E aquele pensamento, ele começa a criar vida ali, né? Então tem que tomar muito cuidado. Isso. São pensamentos tóxicos, né? Por isso que chama-se detox familiar. Nós precisamos desintoxicar. Isso. Não é verdade? Agora, o que é tóxico? Vamos supor que você beba suco de laranja. Suco de laranja faz mal? Não. Suco de laranja não faz mal. Agora, se você tomar 3 litros de suco de laranja, vai te fazer mal. Por quê? Porque você foi intoxicado por suco de laranja. Se você tomar uma aspirina, você está com dor de cabeça, toma uma aspirina, aquela aspirina vai te fazer até bem. Mas se você tomar 10 aspirinas de uma vez, você vai ficar intoxicado com o ácido acetil salicílico. E você vai ter um problema no seu organismo. Então, o que é toxicidade? Uma pessoa intoxicada é uma pessoa que ela excedeu um limite que ela não deveria que ela podia suportar, né? Então, isso é importante entender o que é tóxico para nós, né? O que não é tóxico? É aquilo que é equilibrado. Isso. Se você está em equilíbrio, você está livre da toxicidade. Você não está intoxicado. Mas se você não estiver equilibrado, alguma coisa está sobrando dentro de você. Por isso a importância da gente fazer um detox na nossa cabeça, na nossa mente. Porque tem pensamentos que estão sobrepujando o equilíbrio. Tem que tomar cuidado. Por exemplo, eu amo a minha esposa, né? E eu cuido dela. Amém. Agora, o cuidado, ele não pode ser tóxico. Eu não posso sufocar ela. Eu não posso cuidar dela de uma tal maneira que eu não deixo ninguém se aproximar dela. Eu não deixo ela trabalhar, eu desconfio de todo mundo que chega perto dela, eu sou um cara ruim. Então, o que é isso? Isso é um ciúmes exagerado. Isso não é amor. Isso deixou de ser amor para ser uma coisa tóxica. Qual que é a tendência se eu tomo essa atitude? Eu começo a perder a minha esposa. Ela não consegue viver do meu lado. Por quê? Porque eu vou estar sempre desconfiando de que alguém está querendo tomar ela de mim. E aí eu vou sufocando ela para que ela fique sempre do meu lado. Então, isso é algo tóxico para o meu casamento. Então, eu amo a minha esposa, mas eu tenho alguma coisa em desequilíbrio. Preciso equilibrar o meu pensamento para poder encontrar equilíbrio no nosso casamento. Amém? E tem muitos casamentos que estão sofrendo com desequilíbrio por uma parte ou por ambas as partes. A gente precisa desintoxicar. Por isso a palavra de Deus, ela é importante. Né? Deixa eu só ler um texto aqui, Jeremias 12, de 1 a 4, diz assim: Justo és, ó Senhor, quando entro contigo num pleito, contudo falarei contigo dos teus juízos, porque prospera o caminho dos perversos e vivem em paz todos os que procedem perfidamente. Plantaste-os e eles deitaram raízes, crescem e dão fruto. Tem-te nos lábios, mas longe do coração. Mas tu, ó Senhor, me conheces. Tu me vês e provas o que sente o meu coração para contigo. Arranca-os como as ovelhas para o matadouro e destina-os para o dia da matança. Até quando estará de luto a terra e se secará a erva de todo o campo? Por causa da maldade dos que habitam nela, perecem os animais e as aves, porquanto dizem, ele não verá o nosso fim. Amém? Amém. Então, assim, a gente vai falar mais ou menos de 4 pensamentos que são tóxicos, né? Então, a palavra, ele acabou de ler, né, pastor Renato, sobre Deus prova, né, o nosso coração. Então, existem pensamentos tóxicos, são pensamentos negativos. Tudo que você vê, você enxerga de uma forma negativa. Vem pensamentos negativos,
E é diferente de pensamentos negativos de pensamentos realistas. Sim. Não é que a gente tem que ter pensamento, né, positivo, eu tenho que pensar positivo. Não, eu tenho que pensar aquilo que é a palavra. Então, por exemplo, eu me olho no espelho, né, eu me acho feia, me acho gorda, não me acho inteligente, acho que minha casa tá feia, minha casa tá velha, que meu marido não me ama. Só coisas negativas, né? Que vai vir o vírus vai me contagiar, vai me matar. Só negatividade. Esses pensamentos são pensamentos tóxicos. Pensamentos negativos. Pensamentos negativos. Né? Jesus no Getsemane, né, estava lá com a alma angustiada. E, né, ele conversou com Deus, né? Se possível, afasta de mim, né? Esse cálice, esse momento. Ele conversou com Deus. Ele não deixou aquele pensamento, né, tomar conta dele. Sim, dominou o pensamento. Ele dominou o pensamento. Ele dominou, ele controlou o pensamento dele. Então, os pensamentos negativos, eles ocorrem com muito mais frequência do que a gente imagina. Parece que as pessoas gostam muito de falar sobre o que é negativo e muito pouco sobre o que é positivo. Isso. E a gente tem uma tendência, né, a uma assimilação daquilo que é negativo. E por isso que a mídia, ela reforça tanto o negativo do que o positivo. O positivo acaba não dando ibope. Então, o negativo, o pensamento negativo é muito ruim. E vem uma seta até, né? Então, assim, quantas pessoas falam, né? Jesus está voltando, e está mesmo, né? Todos os sinais apontam para o fim, né? A gente, cada vez que a gente vê as situações ocorrendo, a gente sabe, olha, realmente o fim está perto. Né? As profecias se cumprindo. Só que assim, vem um desejo da volta de Jesus. Só que tem muitas pessoas ainda que não têm Jesus. Né? Então, assim, o desejo da alma ali, né, de que o Senhor venha, o que acontece ali? Né? Acaba assim, olha, tá acabando o mundo mesmo, pensamento negativo, não vai dar nada certo, tá tudo destruído. Só vai para baixo, né? Vai cavando um poço. Vai desistindo da vida. Isso. E isso vai gerando uma ansiedade. Ou tipo assim, eu não sou capaz de cuidar da minha casa, eu não sou capaz de, né, organizar o meu tempo, eu não sou uma boa esposa, eu não dou conta de nada, ou eu não sou um bom marido, não dou conta de nada. É um olhar negativo para a situação. Assim como o pastor Renato falou do ciúme, né? O ciúme pode ser um pensamento negativo, de uma autoestima rebaixada. Insegurança. Não se sente capaz, né? Acho que vai aparecer alguém mais capaz, alguém mais bonito, alguém mais alguma coisa. Né? E nós somos únicos, né? Deus nos fez assim de uma forma tremenda. A pessoa foge do equilíbrio, acaba... Isso. E tratando uma situação real como irreal, né? Então, tem um risco, mas o risco que é desse tamanho vira uma realidade para ela. Então, pensamento negativo. Isso. Outros pensamentos tóxicos são pensamentos de medo. Então, o que acontece? Medo é uma das emoções básicas para a nossa proteção. Sim. Então, assim, o medo nos protege de cairmos de uma altura, o medo nos protege de atravessarmos a rua sem olhar. Ele tem, né? Uma função ali, né? A função, né? Dentro da emoção básica para nos proteger. Entretanto, pensamentos de medo não são pensamentos, né, de Deus. São dardos inflamados do maligno. E tem gente que não está vivendo nesse momento. Não está usufruindo a vida. E não é para viver, né, sem tomar cuidado. Tem que tomar cuidado, mas não pode viver em pânico, viver em medo. Em função do medo, né? Em função do medo, escravizado pelo medo. Infelizmente, colocaram uma cultura de medo aí na sociedade para poder controlar a sociedade mesmo, porque o medo, né, fez as pessoas ficarem apavoradas, né? Não vão trabalhar, não vão estudar, não vão fazer mais nada. Então,
O problema não é a doença em si, mas o medo, o que esse medo está causando. E a Bíblia diz, né, que Deus não nos deu espírito de temor. Não nos deu espírito de temor, mas de amor, de moderação e de ousadia. Então, nós temos que ter, né, tranquilidade e não nos deixar envolver por esse medo, essa cultura de medo que está aí fora, né? E a confiança em Deus, né? Nosso Pai, Ele é o Todo-Poderoso, Ele tem todo o poder. Nada vai acontecer sem Ele estar no controle da situação, sem permissão dele. Nem um fio de cabelo cai da sua cabeça sem a permissão de Deus. Nem um fio. Sabe quando você toma banho e você vê a mão assim? Caiu o fio de cabelo? Então, Deus permitiu que aqueles fios caíssem. Deus permitiu. Nem um passarinho cai do céu. Então, meu irmão, se você vai passar pela pandemia ou não vai passar pela pandemia, com pandemia ou sem pandemia, a sua vida está na mão de Deus. Você tem que descansar em Deus. E não deixar o medo escravizar você. Amém? E assim, e tem pessoas que têm até medo, né, de orar, medo como se assim, estivesse orando, estivesse provocando, né, Satanás e seus demônios. Tem falta de ousadia, falta de coragem. Então, os pensamentos, né, aqui eles colocou realmente, os pensamentos de medo nos paralisam. Sim. Nos paralisam e a gente não pode deixar esses pensamentos nos dominarem. Então, assim, eu tenho que estar com a minha vida, né, acertada. Minha vida, ela tem que estar bem todo dia, todo momento, né? Porque eu não sei, né, quando o dia e a hora. Isso, quem sabe, né? Quando o Senhor vai me recolher. Então, assim, eu tenho que estar preparada sempre. Sim. Então, eu faço alguma coisa que não está centrado na palavra, não agrada a Deus, tem que pedir perdão. Pede perdão, segue em frente. Tem que me arrepender, né? Mas eu não posso ficar com medo o tempo todo. Medo de viver, medo daquilo, medo, não fazer as coisas que quer porque tá com medo. Medo de sair na rua, medo disso, medo daquilo. Não dá. O medo, pensamento de medo, né? Insegurança em relação ao trabalho, insegurança sobre tudo. Nós temos que confiar em Deus. Confiar em Deus. O justo viverá pela fé. Isso. E não pelo medo. Então, os pensamentos de medo não podem nos dominar. Exatamente. E assim, nós aprendemos com o erro. Então, a gente faz alguma coisa, aprende com o erro ali. Exatamente. Né? O que não dá para ficar repetindo esse erro. Imagina Davi com medo de enfrentar o Golias. Ele sabia que tinha um risco. Imagina Sadraque, Mesaque e Abednego com medo de ser jogado na fornalha. Nunca teriam experimentado um milagre. Davi nunca teria tido vitória se ele não fosse para cima do Golias. E assim tantos outros heróis da fé, né, que venceram reinos. Quer dizer, o medo, ele pode impedir você de viver milagres extraordinários da parte de Deus. Você pode ser impedido pelo medo. O medo, para mim, é como se fosse assim, antes dele ir para cima e conquistar, eu preciso paralisar ele pelo medo. Isso. Então, ele nem deixa você dar o passo de fé. E aí você fica com medo e você não experimenta um milagre, e você não experimenta uma vida pela fé. E voltando até a situação de Davi, estava um exército inteiro. Será que o exército inteiro não teria conseguido derrubar o gigante? Conseguiria. Mas eles estavam com medo. Eles paralisaram. Até o rei Saul estava com medo. Eles paralisaram. Então, assim, o que tem paralisado a sua vida? Que pensamento tem vindo que tem paralisado você? Medo de não dar certo, medo de perder. Isso. E o que Davi fez? Ele pegou pedra, né? Sobre essa pedra, Jesus, né? É a rocha, é a pedra, é a palavra. Então eu tenho que lançar fora o quê? Palavras contra esse medo. Sim. Eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Eu não estou sozinha nessa situação. O Senhor está comigo. Palavras para poder ir contra pensamentos de medo. Pensamentos de medo. Tem que dominar o pensamento de medo. E
E você só vai dominar ele com ousadia. Enfrenta aquilo que você está temendo, meu irmão. Enfrenta. Tem medo de entrar na água? Entra na água. Tem medo de dirigir? Vai aprender a dirigir. Isso. Tem medo de andar de bicicleta? Compra uma bicicleta e começa a subir em cima dela. Você tem que enfrentar o medo. O medo você não vai vencer na teoria, ouvindo essa live. Isso. Você vai vencer se você se posicionar e começar a ir para cima daquilo que está trazendo medo. Por isso que Davi foi para cima do Golias. Isso. Qual que é a causa do medo? É aquele gigante lá. Então só tem um jeito de enfrentar o medo. Foi o primeiro gigante que caiu não foi o Golias, foi o medo. Isso. E o medo, ele provoca o quê? Ansiedade. A gente não se acha capaz, acha que não vai conseguir. Ele provoca uma ansiedade. Então, a Bel colocou aqui, né, que a gente tem que entregar, confiar e descansar. Né? Lança fora todo o medo. Como que eu lanço fora o medo? Eu lanço fora a ansiedade. Como eu lanço fora a ansiedade? Com palavras. Né? Eu declaro a palavra. Né? Então, ler a palavra em voz alta é uma bênção para você ouvir. Então, outro pensamento tóxico é pensamento de vingança. Isso na família é muito comum. Né? Então, assim, eu vou me vingar porque meu marido fez alguma coisa, minha esposa fez alguma coisa, meu filho, pensamento de vingança. Vou me vingar de tal pessoa. A vingança não procede de Deus. Ele que vai nos vingar. É Ele quem vai, né? Jesus é o nosso advogado. É Ele quem vai nos defender. Ele que pleiteia a nossa causa, fazer vingança com as nossas mãos. Então tem gente que fica articulando vingança. Com família. Não, em trabalho, comum, né? E assim, puxa o tapete um do outro. Irmão puxa o tapete de outro irmão. Né? Nós já ouvimos tantas histórias, né, de herança, de um irmão sacanear o outro irmão. Não dá. Não dá. Então, assim, pensamentos de vingança, né, não vem de Deus. Não deixa isso tomar conta do teu coração, não. Alguém te magoou na família? Porque é na família que você é magoado. É na família. Você vai vencer esse pensamento de vingança perdoando. Isso. Começa a perdoar. Ao invés de você querer dar o troco, eu vou dar o troco, você me paga. Eu já ouvi muitas pessoas falando assim, eu vou levar essa pro túmulo comigo, mas eu não perdoo. Isso. É como se a pessoa falasse assim, eu vou me vingar de você. Eu vou deixar você, eu vou anular você da minha vida. Você vai ser ninguém para mim. Isso é terrível, a indiferença. Então quando a pessoa faz isso, ela está se vingando. Ah, mas eu não estou sentindo nada. É porque você está se vingando. Quem você deveria amar, a pessoa que depende do seu amor, depende do seu cuidado, depende da sua, né? Dali, você tem laço com a pessoa de sangue. E de repente você anulou ela da sua vida. Porque o pensamento de vingança está lá dominando. O pensamento de vingança não é sempre você matar uma pessoa literalmente. Você matou ela dentro de você. Ela não existe mais para você. E você vai viver sua vida longe dela, ou perto dela, mas você ignora ela. Então isso é vingança. É como se você fosse melhor que a outra pessoa. Amém? Então, perdoa, meu querido. Perdoa. Não compensa. Deixa na mão de Deus. Ame a pessoa. Ame a pessoa. A melhor vingança que você pode dar para uma pessoa é perdoa porque eles não sabem o que fazem. Isso. Né? Ó Jesus na cruz. Ele podia se vingar, ele podia descer da cruz, podia matar todo mundo, mas o que ele fez? Pai, em vez de ele pedir para o Pai descer fogo neles, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Melhor coisa. E às vezes assim, tem pessoas que tratam melhor, né, as pessoas de fora de casa do que as pessoas em casa. É isso mesmo. Para se vingar. Para se vingar. Você vê aqui, por exemplo, né? Vou dar um exemplo, a gente terminando aqui, mas eu vou dar um exemplo. A esposa, quando o marido chega em casa, a casa está uma bagunça, uma baderna total. E o marido chega e ela começa a reclamar, o marido tem que ouvir, e o marido tem que ajudar a arrumar a casa, por quê? Porque ela não arrumou, ela não fez nada. Né? E ela está fazendo isso porque ela está se sentindo abandonada pelo marido. Isso é uma maneira de vingar.
Aí o marido fala assim, ó, eu convidei o pastor para vir comer uma pizza aqui amanhã à noite. Aí ela arruma a casa inteira por causa do pastor. Mas por causa do marido, não. Então, são atitudes como essa que fazem com que as vinganças aconteçam. É impressionante isso. E aquilo para o marido machuca demais, né? E aí a esposa vai torturando o marido durante um tempo. Por quê? Porque o marido não tem noção do que ele fez para magoar ela. E a mulher tem memória emocional, vai sacrificando o marido ali aos pouquinhos, vai torturando o coitado, até que ela se sinta satisfeita. Agora ele pagou o que ele fez. Agora eu estou vendo a mesma medida de sofrimento. E vou te dizer uma coisa, irmão, nunca vai chegar essa mesma medida de sofrimento. Você não vai receber um alívio porque a outra pessoa sofreu o que você sofreu. Você nem sabe se ela está sofrendo desse jeito ou não. Então, perdão é a melhor coisa para você e para a pessoa. Isso. Amém? E outro pensamento tóxico, né? Outra categoria, vamos pensar assim, são pensamentos críticos. E assim, criticismo, criticar todas as coisas, né? Então, assim, é julgar, é olhar, não fez isso direito, não colocou a coisa no lugar direito. A pessoa vai e faz um monte de coisa, mas o olhar, né, é para aquilo que não foi feito, né? O olhar é daquilo que não foi comprado, daquilo que não foi falado. Então, pensamentos críticos, né? Ficar infeliz, insatisfeito. Olhar todas as coisas com olhar crítico, olhar de não tá bom, podia melhorar, podia ser diferente. Pensamentos críticos. Criticismo é terrível. Criticismo é péssimo. Né? Eu faria diferente, eu falaria diferente. É um juiz, né? Tá ali. Julgando as pessoas. Né? É muito ruim. Né? Então, assim, tem pais, né, que acabam comparando filhos, né? Então criticam, fulano é desse jeito, mas você não é, porque é um ser humano diferente, né? É único, é exclusivo. Então, pensamentos críticos, pensamentos de julgamento, não olhar as coisas boas, né? É falta de atitude de gratidão. Então, a prática da gratidão é fundamental. Agradecer aquilo que tem. Amém. E não só criticar. E o que acontece? Essas críticas, elas vão saturando o reservatório emocional de alguém. Só critica, não tem comunicação. E é lógico que tudo sempre pode melhorar, né? Nós somos seres humanos, podemos evoluir sempre, né? Temos uma capacidade de evolução. Mas um olhar crítico destrói qualquer relacionamento. É aquilo que está intoxicando. Então você olha para tua esposa e você acha que ela tem que melhorar um pouco mais, Você não está ajudando. Quando você passa de um certo limite. Uma coisa é você ter um desafio. Uma coisa é você colocar uma meta de vida. Outra coisa é você colocar um objetivo de vida. Isso é uma coisa. Agora, quando você começa a colocar metas inalcançáveis, você passa para o perfeccionismo. O que é o perfeccionista? Nunca está bom. Pode melhorar. Então, a pessoa vai lá, né, tira 9 na prova. 9. Podia ter tirado 10. O que aconteceu que você não tirou 10? Então, isso traz um peso para a pessoa. E traz um padrão de pensamento. A pessoa nunca vai se sentir satisfeita com ela mesma. Ela vai ficar sempre buscando uma perfeição inalcançável. Isso. Nunca tá bom. Então tem gente que morre por causa disso. Né? A gente vê esportistas morrendo porque ultrapassaram os seus limites. Peraí, eu tenho um limite. Né? Nós somos imperfeitos. Acabou. Nós podemos ser perfeitos em Cristo, mas como seres humanos, nós somos totalmente imperfeitos. Por mais que você tente alcançar a perfeição, meu irmão, não dá, porque um ser imperfeito não alcança a perfeição. Quando você nasce de novo, aí você pode ser perfeito espiritualmente. E você pode alcançar a perfeição de outra maneira, mas pelo seu esforço próprio, não. Então toma muito cuidado com o pensamento crítico.
Você não pode nem aceitar na sua vida um pensamento crítico e você não pode aceitar que a sua mente fique armazenando todo esse criticismo em cima das pessoas. Isso. Porque você está botando julgo sobre as pessoas. Você está botando um peso maior do que elas podem suportar. Né? E as pessoas não são felizes porque elas pensam que elas seriam felizes se elas alcançassem alguma meta imaginária que nunca vão alcançar. Então, você está condenando as pessoas a não ficarem satisfeitas com a vida. Isso. Isso é ruim. Né? A pessoa não consegue se satisfazer com nada. Então, ela pode ser rica, ela pode ser pobre. O criticismo está roubando dela a satisfação. Ela não curte nada na vida dela. Ela não curte o carro, não curte a casa, não curte o marido, não curte a esposa. Por quê? Porque está sempre ruim. Sempre pode melhorar. Isso. Então, esses pensamentos tóxicos, né, precisam sair das nossas mentes, sair da nossa casa, sair da nossa família. Né? Então, os nossos pensamentos vão ser levados de obediência a Cristo. Nós temos que ter uma atitude de gratidão, uma atitude de entrega. Pensar, né, eu sou aquilo que a palavra de Deus diz que eu sou. A minha família é aquilo que a palavra de Deus diz que a minha família é. Amém? Então, assim, hoje, né, o nosso apelo é para que você lance fora todo pensamento tóxico. Vamos tomar um detox espiritual aqui. Eu vou ler o último texto para a gente encerrar. Amém. Mas grava bem Filipenses 4, de 4 a 9, que pode ser um remédio aí, poderoso detox espiritual. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Amém. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças, com gratidão. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, vai guardar o teu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e tudo, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o seu pensamento, o que também aprendestes e recebestes, e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus de paz será convosco. Amém. Amém? Então, esse trecho tremendo aqui de Filipenses é algo que a gente poderia falar aqui há algum tempo, mas o que é o principal aqui para nós? Que você comece a praticar o que a palavra de Deus está dizendo aqui. Não ande ansioso. O teu Deus, o Pai de Jesus, Ele é um Deus de paz. Amém. Ele não é um Deus de guerra. Ele não é um Deus de crítica. Ele não é Deus de medo. Ele não é um Deus tirano. Ele está falando que a paz de Deus vai guardar o teu coração. Amém. E vai guardar a tua mente. Amém. Mas você precisa colocar o pensamento naquilo que é verdadeiro, respeitável, justo, bom, puro. Você não pode aceitar pensamentos errados na sua cabeça. E nessa época de rede social, irmão, nessa época, você tem que botar um filtro. Antigamente é televisão. Você põe a televisão lá e você pode mudar de canal. Mas hoje multiplicou o conhecimento. Então você pode ver várias coisas ao mesmo tempo. Então, para você sair disso aqui, ó, é muito fácil. Para você ouvir uma notícia que vai deixar você irado, uma notícia que vai te inflamar, um dardo inflamado vem pela rede social hoje. Uma notícia maldada, uma mentira que foi contada, ou até alguma coisa que aconteceu que você fica sabendo, aquilo rouba a tua paz. Então, meu irmão, tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é respeitável, tudo que é de boa fama, se há algum louvor, se há alguma coisa boa, seja isso que ocupe o seu pensamento. Você não vai viver um mundo de Poliana, aquele mundo cor-de-rosa que não existe. Você vai viver um mundo mental focado na palavra de Deus. E o Deus de paz vai guardar o teu pensamento. Então nenhum medo vai chegar, nenhuma vingança vai chegar, nenhum criticismo vai chegar, nenhum pensamento negativo vai chegar. Por quê?
porque você está com a mente cheia daquilo que é bom. Amém. Amém? Medita na palavra de Deus. Medita, meu irmão, porque essas coisas vão proteger o teu coração. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Nós vamos orar. Amém. Pedir para Deus guardar nosso coração, né? Porque nós precisamos pedir para que Deus guarde a nossa mente. Pai, em nome de Jesus, Sim, Paizinho. nós te agradecemos nessa noite pela Amém. tua palavra, pela tua misericórdia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ensina Amém, como nós Pai, devemos Senhor. administrar nosso cérebro, nossa alma, nosso pensamento. Te Sim, agradecemos, Pai, porque esse ensinamento é tão rico e nós precisamos Amém. treinar, precisamos praticar, Sim, Pai. precisamos colocar, Senhor, uma atitude, algo ativo, Senhor, que vai mudar o curso do nosso pensamento. Amém, Pai. Então, Espírito Santo, sonda o nosso coração e tira, Senhor, esses pensamentos negativos, criticistas. Tira, Senhor, os Amém, pensamentos de Senhor, em vingança nome e de de medo Jesus. da nossa vida, Pai. Nós queremos lançar diante do Senhor toda a nossa ansiedade Sim, e Paizinho. declarar, Pai, que a paz de Deus habite dentro do nosso Amém, pensamento, Senhor. que nós tenhamos confiança em Ti, fé e que nós tenhamos ousadia para enfrentar Amém. e vencer cada pensamento, cada dardo inflamado que Sim, venha da Pai. parte do inimigo contra a nossa vida, em nome de Jesus. Amém, Leva, Senhor. Senhor, nossos pensamentos cativos, Amém. a Tua palavra, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meu querido? Grava bem isso. Primeira dimensão da libertação. Pensamento livre. Amém. De todo cativeiro. Pensamento livre, pessoa livre. Amém. Deus abençoe, que o Senhor te dê graça, que Deus te guarde, Amém. que Deus tenha misericórdia de ti, que Deus te abençoe e te guarde em todo o tempo. Amém? Semana que vem a gente volta com mais um assunto aí, em nome de Jesus. Deus abençoe. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.